somos concorrentes, né, inclusive, mas não quer dizer que a gente é inimigo. A gente joga junto. A gente joga junto em prol do mercado. Quando você participa de um grupo associativo, a maior vantagem, e que eu acho que não tem preço algum, é você estar conectada a esse grupo para você poder fazer o mercado acontecer. É difícil você persistir e resistir numa coisa que você não quer tanto. O que a gente faz tem que ser apaixonado, tem que gostar muito do que você faz, porque senão tu não fica. Bem-vinda, bem-vindo ao episódio número 7 do Fala Quem Faz, o podcast da agência modernista Digital Branding. Meu nome é Giuseppe Lira e nesse episódio conversamos sobre o mercado de agências, o mercado digital de agências, de anunciantes, de marcas, empresas, e trouxemos alguns pontos. Será que a agência funciona? Por que contratar uma agência? Qual deve ser o posicionamento da agência nesse ano de 2026 e em diante? As implicações da inteligência artificial. Então, com quem eu conversei? Luciana Junqueira, presidente da ACAD, Associação de Agências Digitais do Ceará. Papo leve, mas um papo muito útil também. Sugiro que você acompanhe nossa conversa. Sabe com quem eu tô aqui hoje? Luciana Junqueira. Ah, meu Deus do céu. Bora, Luciana, me dá as mãos, Luciana. Ah, é pra dar as mãos pra ele? Eu fiz assim pra quê? Pra te louvar, foi? Ah, eu achei, né? Vai que... Luciana Junqueira, essa figura recém-possada presidente da ACAD. Luciana, a ACAD é o que mesmo? É a Associação Cearense de Agentes Digitais. Olha, ela aprendeu. Quantas horas para aprender? 677 horas Olha decorando. Só. Muito bom. Luciana, Lu, a gente se conheceu ontem e eu nem entendo porque eu já gosto tanto de ti. Não é, menino? Só tem 20 anos praticamente pois que a gente é. se conhece. Lu, feliz de estar aqui contigo. Feliz também pela sua confiança na indicação, não sei se foi você, né? Na minha indicação como diretoria de capacitação, né, da ACAD. Não, já veio assim, eu tive que aceitar. Ah, tá. Entendi. Mentira. Imaginei. Mas eu endossei muito. Imaginei. Endossei muito. Lu, já queria começar esse papo perguntando o que ou como, né, como uma agência tem que ser hoje, né, considerando o contexto, as transformações tecnológicas do próprio mercado. Então, já queria mandar isso para ti. Tá. Eu vou falar um pouco da minha visão, né? Porque não sou guru nem nada disso para poder dizer como teria que ser. Mas, assim, o que eu observo hoje no nosso mercado? A gente precisa ser técnicos, bons técnicos e, principalmente, visionários no sentido de movimento do mercado. Ah, eu preciso ser uma agência enorme? Não, tu não precisa ser uma agência enorme. Tu precisa ser uma agência consistente. Né? Então, assim, prometer e efetivamente entregar, você ter uma equipe capacitada para isso. O que hoje a gente acaba percebendo é que tem uma galera que é muito aventureira e que acaba queimando quem está fazendo um trabalho decente, independente do tamanho dessa agência. Então, assim, hoje você tem que ser... Você tá num grupo correto, por isso que eu acho que existe, inclusive, a ACAD, né, como associativismo, andar com as pessoas que estão fazendo direito, estão fazendo bem, que tem uma postura decente, né, no mercado, porque somos concorrentes, né, inclusive, mas não quer dizer que a gente é inimigo, né? A gente joga junto em prol do mercado. Mas é preciso que as pessoas entendam que isso parte de boas práticas para ambos os lados. Então, uma agência hoje ela tem que ter boas práticas de mercado. Então, seguir as normas que o mercado exige, né? Ter as pessoas capacitadas para isso, utilizar o ferramental para isso, né? Porque uma coisa que a gente observa eu estou chamando de aventureiro, tá, gente? Mas é no sentido de que, às vezes você pega pessoas que... Não, vou abrir uma agência de marketing digital só por abrir, por exemplo. Eu já tenho outro negócio, vou abrir aqui para fazer um investimento porque está na moda, está na onda. E tem uma galera que está na luta em relação a isso, fazendo muito sério. E, às vezes, um comportamento equivocado desse perfil, né, de pessoa que acaba sendo aventureiro, prejudica muito quem já está aí já está na pista há muito tempo fazendo um bom trabalho. Né? Recentemente, inclusive... Acreditem se quiser, passei por uma situação onde eu fui mandar uma proposta para um cliente, o cliente disse para mim, olha, a pessoa, para chegar na diretoria, olha, não bota o nome agência não, bota consultoria, porque o nome agência, a galera não vai... Olha o nível que chegou para a gente, uma percepção de que o nome agência não é uma coisa legal, o nome agência não é uma coisa boa. Né? Então, isso é
é um problema que a gente precisa tratar. Porque isso tá impactando todo mundo, todos os negócios. E não só o negócio de agência, a cadeia como um todo vai se descredibilizando. E ainda mais hoje em dia com a tal da IA, que ela é maravilhosa, ela é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar, mas às vezes as pessoas têm a percepção, não, mas é só jogar na IA. Não, cara, não é só jogar na IA. Existe um estudo, existe um porquê, né? Acho que assim... Existe custo também, porque as IAs trabalham com créditos, né? Com chamadas de token, de API e tudo mais. Tudo tem um investimento, seja ele financeiro ou intelectual. Então, assim, hoje o que eu percebo é que antigamente o pessoal sempre falava assim, não, pede para aquele menino lá, né, fazer o layout. Hoje em dia, não, pede uma bot na IA, que a IA dá... Sim, a IA consegue fazer isso, mas ela é mais uma ferramenta para um trabalho intelectual e técnico que é desenvolvido por pessoas de área. Não é uma coisa assim, eu sozinho com a IA vou pegar e vou resolver. Ela ajuda. Ela é uma copiloto da gente nesse processo. Tem muita gente que pensa, e o que vai acontecer? Vai acabar o mercado... Galera, né? Acabou para os fotógrafos, acabou para o ilustrador, acabou para quem só faz isso e não vê aí uma forma de potencializar o serviço intelectual que oferece, realmente acabou. Para quem estava só operando. Mas para quem cria, para quem é a mente que pensa em relação ao que está sendo proposto ali, claro que não acabou. De alguma forma, ela fez uma separação de joio do trigo. Né? Eu tinha um cara que fazia desenho, mas ele não tinha técnica nenhuma, ele sabia reproduzir. E aquele cara que consegue fazer uma boa ilustração, ele tem uma técnica, tem um porquê, hoje ele tem mais uma ferramenta a favor dele para pesquisa, para execução. Esses dias eu brinquei com um colega nosso que, povo das antigas, não é o meu caso, tá, gente? Eu sou bem novinha. Mas o pessoal do layout, antigamente, quando ia fazer tipografia, não tinha que desenhar, recortar para pegar. Não. Quando surgiu o Adobe, com as fontes já lá dentro, ninguém falou assim, acabou pra galera. Não, foi só mais uma ferramenta que você colocou no teu dia a dia. A questão é como é que você faz isso. E as agências hoje precisam ter essa visão. Agora, quando eu pego um aventureiro, às vezes ele chega com um pitch de que não, mas eu faço bem rapidinho na IA. Uhum. Eu vejo muito, ontem mesmo estava refletindo sobre alguns pontos, né, para ter essa conversa contigo. E é uma maluquice isso, porque ao mesmo tempo que a barreira de entrada nesse mercado aqui, né, que nós fazemos parte, é muito baixa hoje, né? Você hoje em dia, né, assim, se for um indivíduo, ele pode dizer que tem uma agência se ele tem ali algum conhecimento em marketing, se ele tem coragem, né, tem esse ímpeto e tem um bom celular, né? Então ele já pode ser um social media, já pode assumir clientes e tal, e já pode sim dizer, né, para o mercado, sim, eu tenho uma agência, né? Ao mesmo tempo que a barreira de entrada é pequena, na outra ponta, a gente tem tudo isso que tu falou, as plataformas, as IAs, então assim, a exigência do cliente, um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais com margens apertadas, cada vez mais exigente e apreensivo por resultados. Então assim, são duas pontas antagônicas, né? Numa ponta tem um cara que acha e diz para o mercado que faz e que é uma agência, na outra ponta tem todo esse peso desse mercado cheio de expectativas e anseio por resultados, claro, né? E isso entra em choque. E aí, quando acontece isso que você falou, cara, às vezes, né, não é só um aventureiro, às vezes é um cara que realmente acha que dá conta do riscado e tudo mais, e que, né, assume um trabalho, assume compromisso, assume uma empresa, diz para o mercado que é uma agência e acaba que esse projeto não vai para frente, enfim, né? Então, assim, Lu, continuando aqui, falando ainda da CAD, né, que é a nossa entidade de classe, né, nós estamos aqui como associados também da CAD. Uma coisa que eu sempre tive como dúvida mesmo como associado é por que eu pago a CAD, né? Para que serve a CAD no final do dia? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Cara, isso é uma dúvida de geral. Todo mundo que eu acho que assim, participa de entidade de classe, normalmente se faz essa pergunta, né? Qual é o benefício que eu tenho? O que eu ganho no final disso? E eu digo assim, quando você participa de um grupo associativo, a maior vantagem, e que eu acho que não tem preço algum, é você estar conectada a esse grupo para você poder fazer o mercado acontecer. Em que sentido? Vou dar um exemplo meu. Se a Luciana hoje quisesse chegar lá
sei lá, na Secretaria de Finanças de Fortaleza e fazer uma reclamação, fazer um questionamento sobre alguma questão, é uma coisa. Quando a Luciana vai, enquanto ACAD, enquanto associação, faz essa requisição enquanto entidade, a gente está falando de 50 empresas que estão juntas, que arrecadam e que a potência da tua voz aumenta muito mais quanto você precisa trabalhar essas requisições. Fora que, eu digo, a ACAD, assim, eu sou apaixonada pela ACAD porque é um grupo muito acolhedor, coeso. Nós somos concorrentes, mas é muito legal estar num grupo onde a gente compartilha dor, a gente compartilha fornecedor, a gente compartilha, fala, cara, estou precisando de uma pessoa com esse perfil. A gente indica quem já fez bons trabalhos para a gente, né? Então, esse hub dessa troca não tem preço. Uma agência indica cliente para outra, inclusive. Indica cliente para outra. Eu recebi ontem uma indicação até do Guilherme, querido, muito obrigada, Guilherme. O pessoal entrou em contato comigo. Justamente porque a gente sabe que, poxa, eu conheço fulano faz um trabalho legal, eu posso tranquilamente indicar para ele esse cliente que o cliente vai ter um respaldo, é uma pessoa às vezes que eu conheço, uma pessoa que às vezes me procurou, porque a gente está solucionando o problema de alguém. Na ACAD, eu vejo isso de forma muito forte. Muito forte em que sentido? Poxa, mas Luciana, e a galera que está no interior, por exemplo? Cara, vamos chegar, vamos ampliar em relação a isso, porque é um ecossistema onde que você fala, poxa, quem que vai ouvir, quem está passando pelas mesmas coisas do que eu? Quem está passando por coisas semelhantes? Até mesmo para a gente saber, assim, quem foi aquele cliente que não foi legal com fulano, né? Às vezes falou assim, Gil, o cliente acabou de chegar aqui para mim pedindo isso, você já vai, Luciana, passou aqui, aconteceu isso, foi dessa forma. A gente troca, porque a gente sabe que os nossos clientes também trocam entre si. Ei, eu estou contratando fulano, tu já viu, né? Vai pegar referência. A gente pega referência entre a gente, né? Então, enquanto a entidade é isso, e fora isso, as possibilidades de benefício. A gente acabou de fechar uma parceria de benefício com uma entidade de educação, para benefício do associado e ele poder estender isso para o colaborador dele, né? A gente tem, né? Por isso que você foi eleito, Gilzinho, é o diretor de capacitação da ACAD, para cada vez mais a gente aumentar esse leque de oportunidades de crescimento e capacitação, e não é só do dono do negócio, que isso é uma outra coisa. A ACAD existe só para o dono do negócio, não, a gente existe para o ecossistema. Uma das coisas que a gente quer é aproximar com as entidades. Vamos estar mais próximo de todas as entidades que fazem parte, vamos estar mais próximo de todos os veículos, porque é um trabalho uníssono. Tem uma coisa que eu falo que é assim, e aí até entrar num aspecto, se a gente tentar sair daqui do nosso mercado para entrar em um mercado fora, a gente recebe uma parede enorme, tem uma grande barreira. Todo mundo entra no mercado do Ceará. Aí eu tenho uma marca cearense trabalhando com uma agência de fora e o dinheiro indo para fora. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou defender mercado? Como é que eu vou falar desenvolvimento de estado? Como é que eu vou falar desenvolvimento de municípios? Se eu, que sou contratante, estou contratando fornecedor de fora. E não é por competência, não. E isso é uma outra coisa muito importante. É sair dessa visão de cachorro vira-lata, que eu falo, né? O pobre do caramelo. Cara, a gente tem muita capacidade. O Ceará tem uma potência intelectual muito grande, está aí provando. Ontem um menino de 8 anos ganhou lá como medalhista internacional numa das Olimpíadas nos Estados Unidos. E eu estou contratando sempre fora. Como é isso? Como é que eu posso dizer, eu me posicionar como uma marca regional, compre porque eu sou daqui, sou do Ceará, alguma coisa nesse sentido, e quando você vai ver a cadeia de fornecedores dessa mesma marca, é de fora. É incoerência, né? Então isso eu acho que é o poder da ACAD, a gente poder ter essa troca e defender o nosso mercado. Fazer com que efetivamente a economia gire aqui dentro. Porque senão... E isso passa muito por posicionamento, né, Lu? O que é o posicionamento, né? É uma afirmação que tem ali tem que ter, na verdade, uma base, um fundo de verdade ali, né? Tem que estar pautado por uma verdade, né? Primeiro você encontra a sua verdade, né, principal entre tantas outras que você tem, né, como grupo, como agência, como indivíduo, como pessoa. Para a partir disso você se colocar aí na sociedade, no mercado, na comunidade com o seu posicionamento.
o que te define, né? Então, assim, a gente como grupo, eu vejo que é um grande desafio e é motivador e é instigante a gente estabelecer um posicionamento muito claro, tanto para as agências e para os agentes e para os profissionais e empresas que estão lá dentro, né? A gente, cara, qual o nosso posicionamento, qual é a nossa voz coletiva aqui, né? Para que, a partir disso, a partir desse esforço, o mercado, o cliente, né, consiga perceber que, cara, opa, existe ali algo sendo feito, algo sendo dito que tem embasamento. E tem embasamento mesmo, sabe por quê? Às vezes é importante a gente fazer esse resgate e lembrar que essas empresas, agências, agentes, enfim, consultorias digitais, seja como você queira chamar, são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento da economia regional através do que elas fazem dentro dessas empresas. É muita relação, é muita experiência, é muita dedicação sendo empregada ali, né, para que daqui a pouco venha aí, né, um concorrente de fora, né, e o cliente olhe com mais carinho para esse concorrente de fora e agora eu vou para lá, né? Cara, talvez isso aconteça porque nos falta, às vezes, fazer um resgate desse orgulho e relembrar essa força que a gente tem. Então, eu imagino que, assim, falando de forma pessoal, eu imagino que a gente precisa resgatar esse orgulho, né, de ser publicitário, esse orgulho de pertencer a esse mercado e estarmos muito conscientes do porquê que a gente está metido nisso, né? Você há 20 anos, eu também há 20 anos, né? Então, eu acho que é uma grande missão aí para a gente. Luciana, trazendo um pouco aqui desse papo de fuga de clientes, né, para mercados maiores, enfim. Como que você observa hoje também a fuga de talentos, né? Como é que você lida com isso na sua agência e como que você ali, como presidente da CAD, vai atuar nessa frente? Olha, eu acho que assim, a fuga de talentos, ela é natural. Não, acho que desde que o mundo é mundo, ela sempre aconteceu. E o cearense é uma potencialidade em relação a conseguir exportar muita gente boa, né? Então, assim, o que eu observo muito em relação a essa fuga tem a ver com isso que você acabou de falar. Essa coisa do orgulho, do pertencer, do fazer parte de algo que realmente é relevante, de algo que realmente faz com que você queira estar inserido, né? Porque, assim, eu tenho alguns colegas daqui que já foram para São Paulo e quando chega lá vão com um sonho, né? Um sonho de se tornarem grandes, relevantes, impactantes, e que eu acho que é natural. Eu acho que todo mundo, né, quer um destaque, quer um lugar ao sol, como dizem, né? Mas quando chega lá, se frustram. Tem uma certa frustração, porque é muita relação do mesmo jeito que é muita relação aqui. Óbvio, às vezes são oportunidades de trabalhar com marcas que têm um impacto nacional, só que a diferença do mercado de lá para cá, muitas vezes são verbas e posicionamentos de agência. O que acaba frustrando muitas vezes o profissional? Cara, eu achei que ia ser, que eu brinco que tem muito filme, né? Tem uma cultura americana por trás aí que abrilhanta o trabalho de uma forma que não é isso na prática. Na prática é um trabalho de pensamento, de estudo, de pesquisa, de muita comparação, de muita inspiração, de estudo de case, né? Tem gente que é o rei da referência. Eu brinco, o meu sócio, o Rodney Torres, é o rei da referência. Tem referência para tudo, já viu tudo. Porque é um estudioso, vive vendo essas referências, vive estudando isso. Só que o que acontece? É difícil para a gente reter aqui. Porque quando o mercado de fora chega e oferece 2 vezes o que a gente tem a capacidade de pagar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou incentivar, eu vou aplaudir. Não vai, é isso mesmo. Boa sorte, sucesso, uma boa jornada. Mas eu não tenho como competir nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de formar as pessoas aqui. Né? Hoje a gente fala muito, porque não tem, né? A geração de agora não quer, tem muito esse chororô, e que eu acredito que passa também por um processo de formação. É difícil? Claro que é difícil. Né? Aí entra o perfil também das pessoas. É difícil você persistir e resistir numa coisa que você não quer tanto. E o que a gente faz tem que ser apaixonado. Tem que gostar muito do que você faz. Porque senão tu não fica. Porque não é como filme em Hollywood.
Que o cara entra, vou participar da minha primeira campanha vai ser premiada, eu vou para Hollywood, eu vou para Cannes, eu vou para sei lá onde, e vou botar o meu troféu ali na minha parede, e depois disso eu vou receber zilhões de propostas e vou virar um popstar. Não é assim que funciona. Na prática, nós somos resolvedores de problema por meio da criatividade. Para fazer isso, você precisa estudar muito. Para fazer isso, você tem que rodar, tem que ir para a rua, tem que entender. Tem muita bagagem, muita bagagem, vivência, repertório. E você não constrói isso em 3 meses, em 6 meses. E hoje a gente tem uma baixa tolerância das pessoas a fazer este investimento. Por quê? Porque foi vendido nesse discurso de milagroso. Não, em 6 meses, se você faça o meu curso, que em 6 meses você vai estar, Não é verdade. Quando você trabalha com criatividade, você precisa ser um estudioso. Você precisa ter repertório. Isso me conecta muito a uma imagem que eu já mostrei aqui, inclusive na agência. Estive na Unifor, falando com os alunos lá também. Eu mostrei a imagem tão batida, mas que serve tanto para ilustrar, que é a imagem do iceberg. Imagina que o iceberg é um assunto, né? E tem muita gente que acha que o conteúdo, a totalidade do conteúdo daquele assunto é só a parte visível do iceberg. Mas é muito custoso, é muito assim, dramático às vezes fazer as pessoas entenderem que qualquer assunto que você, né, lida ali, que você assume para trabalhar ou para estudar, seja lá o que for, existe ali uma parte não visível, e para as pessoas assim, é cada vez mais difícil ter essa mentalidade, porque exatamente acontece isso que você falou, é o milagre do aprendizado rápido, do curso rápido, né, esses gurus que prometem esses resultados de forma muito rapidamente, né? E isso é um problema, porque tanto isso impacta os profissionais, como também as empresas, os clientes, veem tudo isso acontecendo, resultados muito rápidos, investe 1 que você recebe 2, então isso provoca, na verdade, sobretudo no mercado digital, e aí envolve muita questão do tráfego pago também, isso provoca uma expectativa que às vezes entra em choque com o momento atual de marca do cliente, com o momento do negócio do cliente. Será que aquela empresa está no momento de fazer campanhas fundo de funil, por exemplo? Será que ela não precisaria fazer ali toda a etapa ali de awareness, conhecimento de marca, né? Então, essa combustão de elementos vai construindo ali falsas expectativas, ou expectativas que são dissonantes com o momento da empresa, né? Então, isso também torna muito desafiador cada vez mais hoje em dia, e bota nesse liquidificador aí a IA. É só botar... Bota na IA que vai. É só botar na IA que resolve, né? Mas, falando assim, parece tudo muito, meu Deus do céu, acabou-se o mundo. Não, é exatamente isso que a gente quer colocar aqui em pauta nessa conversa, na CAD, também não só na CAD, as agências de forma geral, essas que estão aí no mercado trabalhando de forma séria, e os profissionais precisam assumir uma postura muito pé no chão, muito conscientes. E eu sempre gosto de dizer aqui também que a gente precisa cada vez mais, não é trocar de nome, é agência, né? Aqui pelo menos é agência. Não é trocar de nome, cara, mas é resgatar o que existe de bom e dizer isso para o mercado. Cara, uma agência existe porque faz isso e isso para você, mas eu adicionaria algo aí nesse nome, né? Talvez o sobrenome. Ou então numa conduta. A gente tem que ser cada vez mais uma agência com postura consultiva. Vamos virar consultoria? Não é sobre isso, mas é extremamente capaz que nós sejamos agências ou agentes que tem todos aí uma postura consultiva, porque isso o cliente respeita, isso o cliente quer. O cliente quer saber o resultado que ele vai alcançar de acordo com um planejamento muito pé no chão ali, com começo, meio e fim. Na verdade, Lu, ainda mais, né, eu estou falando aqui, mas você pode falar com muito mais propriedade, porque você é a nerd aí do cronograma, do planejamento. Então me fala a tua visão sobre isso. Eu acredito muito nisso, essa questão do consultivo, e acho que o nome realmente é agência. Como você falou, tem essa questão do resgate. E a agência, desde que o mundo é mundo, desde que existiu a primeira agência, a agência faz isso. A diferença é que a gente nunca cacarejou, nunca mostrou na prática que aquele trabalho ele é consultivo. Porque a gente está do início ao fim
do início de discutir o problema do cliente, entender a natureza base do problema daquele cliente, até a execução final. Se isso não for um acompanhamento, se isso não for ser consultivo... O que é? O que é? Né? Aí, esses dias eu estava... Gente, o que seria, então, dizer que eu sou consultiva? Porque, assim, a gente não entra num processo... fiz isso aqui e acabou. Não. Tanto que... O que a gente observa hoje, né? Pelo menos eu tenho tirado esse aprendizado para mim. As relações mais longevas que a gente tem com os nossos clientes é porque ela é uma relação consultiva. E isso não é só porque agência, cliente, publicidade. É em qualquer coisa. O meu endócrino ou o meu nutricionista, que se ele me atende há muitos anos, é porque ele me trata de forma consultiva. Você não quer um cara que tem muito conhecimento, ou, né, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ele não... Cadê a conexão? Cadê ele entender realmente, parar para entender o seu problema? Né? Muitas vezes a gente tem aquela consulta assim, 15 minutos de consulta. Você fica com raiva, porque não dá tempo de ir. E às vezes hoje a gente está migrando para essa relação muito rápida, muito fugaz, para um resultado muito rápido. Né? Então, assim, que é aquela história. Se eu não planejar, se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, é por isso que muitas vezes... E aí eu não, até nem digo que é responsabilidade das agências. Eu acho que o mercado foi levando um pouco a isso. Né? Essa necessidade, essa rapidez. Não, faz aí, vamos ver aqui. Eu falei assim, tá, calma, vamos respirar. Com que objetivo? O que a gente vai entender que é sucesso? Qual que é o público? Qual que é o seu ICP? Qual que é o teu cliente ideal? A gente já pensou sobre isso? Porque o empresário também, né, o dono da marca, o dono do negócio, ele está uma velocidade, muita no coisa, time ali, um monte de assunto, e ele precisa de alguém falar assim, cara, aqui precisa parar 5 minutos para a gente observar melhor. Porque se a gente só entrar no ritmo, e aí eu falo que às vezes é antipático, né? Toda vez que eu falo com o cliente, olha, a gente faz muita pergunta, a gente faz muito porquê, não fica chateado, né? Eu não estou questionando o seu negócio, eu estou perguntando para entender. Porque a partir do momento que a gente passa a entender... A gente vai trazer respostas. Vai trazer melhores respostas, né? Que é justamente, muitas vezes o pessoal fala, mas eu não estou mais vendendo o produto X. E aí, eu acho que eu não estou vendendo o produto X porque a minha comunicação não está beneficiando o produto X. Aí, quando você entra num processo investigativo, num planejamento, você descobre que, às vezes, o problema não está na comunicação. A comunicação está dizendo que o produto X resolve o problema A, e quando você chega no ponto de venda dele, né, do cliente, você vê que quem está vendendo lá está dizendo que ele resolve o problema B. Eu tenho uma dissonância do que está sendo dito. Então, e o dono do negócio, ele não tem esse tempo para ficar ali, ele está vendo umas outras coisas. Quem entra com esse papel de, cara, analisei aqui tua rede, estou de olho aqui, está tendo essa comunicação, que aí é o que a gente entra com o braço estratégico junto com o departamento de marketing, junto com o departamento de branding, junto com o departamento de comunicação. Trabalho de muita parceria e colaboração, né? Eu brinco sempre, né, que a palavra final é sempre do meu cliente. Mas antes dela, eu vou dizer o que eu acho, aí se ele disser assim, não quero saber, tudo bem, mas fiz minha parte. Para dormir tranquila, né? Mesmo que aquilo não vá ser o que ele gostaria de ouvir. Às vezes, falando de não gostar de ouvir, né, Luciana? Ontem mesmo teve um episódio engraçado aqui, que a gente apresentou um vídeo para um cliente, né, e todo mundo adorou na agência e tal, e adoramos porque realmente estava bem embasado, estava bem construído, não é só porque ficou bonito, enfim. E aí teve um elemento que todo mundo aqui adorou e foi exatamente esse elemento no vídeo que o cliente disse, não, galera, isso aqui não sei o quê. E aí a gente já tem um bom relacionamento com esse cliente, eu disse, cara, eu vou cair, mas eu vou cair atirando. Tu tá muito conservador hoje, por que não isso aqui e tal? Então, assim, às vezes, nesse relacionamento que a gente começa, que a gente desenvolve com os nossos clientes, né? E aí é uma relação mesmo que acontece com o tempo, né? As coisas maturam para isso. Ele caísse, não sei o quê, mas ele ficou ali maturando e na reunião, 10 minutos depois, 15 minutos depois, ele disse, cara, eu fiquei pensando naquilo que tu falou, vamos fazer assim? Ou seja, foi uma brincadeira ali, mas teve uma provocação. Às vezes a gente tem que ter muito esse papel de provocar, né?
de trazer as respostas, mas trazer as provocações, porque a pessoa, o indivíduo está lá dentro da empresa, como você falou, multi-assuntos, com agenda cheia, uma maluquice, com pressão, resultado e tal, com financeiro, com DRE, e às vezes não tem alguém ali fora daquele furacão para, ei, cara, o que é que tu acha? Cara, isso aqui dá... Né? E aí é quando a gente entra, né, também com esse papel. Mas eu queria te perguntar, Lu, como ser tão consultivo atendendo vários clientes, né? A vivência que você vai acumulando, né, com base em diferentes backgrounds, ajudam? Como é que tu equilibra tudo isso? Bom, o que eu, assim, é um malabarismo, né, no final das contas, que a gente acaba fazendo, que a gente está sempre segurando muitos pratos. Hoje, né, eu consigo fazer esse papel mais consultivo justamente por conseguir organizar o que é estratégico da agência, o que é operação da agência, o que é tático na agência, o que é operacional na agência. Né? E isso é um exercício, gente, porque eu não aprendi isso em nenhuma faculdade que eu fiz. A gente aprende isso na vivência mesmo. Cara, como é que eu vou separar o meu dia, né? E aí a organização de agenda. Não, agora eu preciso olhar esse assunto para esse cliente, esse assunto para esse outro cliente. Você vai separando porque no dia a dia, naturalmente, as pessoas já vão te demandando. Isso é fato, né? No meu caso, eu sou diretora operacional lá na agência. É natural, meu dia, as pessoas estarem sempre entrando em contato comigo para resolver uma coisa. Eu não trato só dos problemas do cliente, eu trato dos problemas da agência, da operação da agência. Então, é natural. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, pode ser que seja loucura da minha cabeça, eu adoro poder falar assim, cara, eu vi uma matéria, eu vi um assunto que tem tudo a ver, às vezes até com ex-cliente, e a gente manda, cara, eu vi isso aqui, é tão legal, tem tudo a ver contigo, fica de olho nisso, que isso pode... Exige da gente uma disciplina, não tem para onde correr. Né? Então, assim, uma coisa muito freestyle, a hora que eu puder, não, para mim, que eu sou das humanas, mas nesse aspecto eu sou cartesiana, eu preciso organizar isso. Mas tu acha que essas... Cara, tu de repente atende empresa do setor de saúde. Tu acha que alguma coisa que tu escuta lá, que tu aprende, sempre. Tu emprega em outros contextos? Sempre. Às vezes tu tá num cliente, de acordo com aquela situação que tá rolando ali, tu tem insight para outro. Problema de outro. Que você tava falando, cara, acho que isso aqui funciona do fulano também, olha que bacana. Eu também considero que isso é um diferencial de ter esse multicontexto, essas multivivências, assim. Eu acho que essas experiências se somam e só agregam para um problema específico de um cliente, né? Mas eu queria te perguntar, fazendo esse preâmbulo, sobre o que tu acha de empresas que internalizam, né? Que abrem, que iniciam suas houses. Eu acho que a house ela é uma realidade. E assim, eu não sou contra a house. Eu particularmente não sou contra a house. O que eu sou contra é abandonar o papel estratégico da agência. Porque eu tenho clientes que falam assim, não, mas eu preciso colocar uma dupla, um diretor de arte e um redator, seja lá como ele chama. Beleza, porque às vezes ele quer dar vazão para uma coisa que é... Muito mais veloz, muito mais veloz. Do dia a dia. É dia a dia positivo. Ali não tem um papel estratégico. Porque eu entendo que o agente, a agência, ela tem um papel estratégico, além da execução. Se eu for viver apenas da execução e me diferenciar pela execução, eu vou ser balizada por preço. E é isso que muitas vezes a gente vê no nosso mercado. Opa! Né? Eu não me diferencio do fulano porque é preço. E o cliente passa a olhar a gente como preço. Por quê? Porque eu não consegui me posicionar de forma diferenciada em valor. O valor é estratégico. Né? Eu posso ter um fornecedor ou um médico mesmo que me atende muito rápido, mas ele não resolve o meu problema. E aí? Aí eu preciso de um médico que resolva o meu problema e seja estratégico. Eu falo que tudo na vida, eu sempre falo, tem 3 pilares. São 3: tempo, dinheiro e pessoas. Tudo envolve isso aqui. Todo projeto que você for fazer envolve isso aqui. Se você quiser em menos tempo, você vai ter que aumentar dinheiro e aumentar pessoas. Porque eu vou ter que botar mais gente capacitada
com mais investimento para poder fazer em menos tempo. Concordo que senão vai ser barato? Ah, não, eu não quero, eu não tenho problema, eu posso levar mais tempo. Então, eu posso colocar menos pessoas nesse projeto, mais estruturada, e talvez esse investimento seja menor. Então, tudo é um jogo, uma caixinha de equilíbrios em relação a isso. O que eu vejo de uma forma constante, quando eu chego para clientes ou para as pessoas que chegam para prospectar e conversar com a gente, é que alguns já estão tão acostumados ao preço que eles não têm nem paciência para ouvir o teu valor. Não, mas me manda a proposta. Não, calma. Manda a última página só. Calma, mas deixa eu te explicar o que é que eu resolvo. Como que eu resolvo? Eu não vou para um cardiologista e peço para ele, não, mas me diga aí quanto é para me operar? Eu quero saber quantas cirurgias ele fez, como que ele resolveu, né? Qual foi a capacidade, onde é que ele estudou, o que ele tem de background, o que ele conhece de tecnologia, aonde é que ele vai operar. Eu sou tão investigativa nesse momento porque envolve algo de valor para mim, que é a minha vida. Por que na hora que eu vou tratar a minha marca eu não acho da mesma forma? Sendo que eu estou passando a minha vida inteira investindo nisso. Porque você está trabalhando no seu negócio. Você está trabalhando no seu negócio, está trabalhando a sua marca. Trabalha a marca, trabalha a reputação. Se você não se preocupar com o que você está deixando de impacto, de reputação no que você está fazendo, você acorda todo dia para quê? Por quê? É só ganhar dinheiro? Existem outras formas de só ganhar dinheiro. É só uma coisa imediata? Beleza, então realmente talvez trabalhar marca, comunicação, não é o momento para ti. Só que, infelizmente, para que eu possa impactar pessoas, eu preciso ter uma reputação, preciso ter uma proposta, eu preciso ter um propósito. Até a caneta Bic, que é uma coisa simples, ela tem um propósito, ela trabalha a cadeia dela, ela faz todo o investimento. Então, isso para mim hoje é uma coisa que faz essa diferença na hora de conversar com um cliente, e até para a gente entender, cara, talvez esse cliente não seja o perfil de cliente para mim. Né? É como aquele cara que eu adoro Fusca, gente, adoro um Fusquinha, né? Meu avô tinha um Fusquinha, eu sou apaixonada pelo Fusquinha que tem lá. Quem gosta de Fusquinha não é público para Ferrari, concorda? Então, muitas vezes não adianta tu ficar me fazendo uma campanha, me vendendo a Ferrari, porque o meu valor está no Fusquinha. Até entender aonde que se encaixa isso. Né? Vendo para todo mundo. Não é para todo mundo. O que é que tu diria para as agências, então, Lu? E são agências, né, que a gente tem no mercado local dos mais variados tamanhos, né? O que é que você diria para uma agência pequena, por exemplo, que, enfim, né, não tem tanto tempo de mercado, não tem tantas relações constituídas. A gente sabe que o mercado de Fortaleza é um mercado muito relacional, né? Então, o que é que tu diria para uma agência, né, se posicionar, ou que posicionamento ela deveria ter, já que, vamos falar a verdade, ela tem ali que fazer a roda girar matar um leão dentro ali do que ela tem, né? Matar um leão ali para ver como é que vai ser o dia de amanhã, o mês que vem, né? Então, como se posicionar? É preço? É definir CP? É nichar? O que é que tu diria? Gil, o que eu vejo, o que eu sinto hoje na pele, e acho que nem isso independe do tamanho da empresa, tá? Eu acho que para todas. A primeira pergunta que eu me faço, inclusive, toda vez que eu estou reflexiva sobre o negócio é: que tipo de problema eu quero resolver? Porque eu vou te dizer uma coisa. A gente sabe que no nosso ramo tem algumas prestações de serviço que são insalubres. Elas pagam pouco e rende um trabalho danado. Tipo assim, a nossa margem é pequenininha nesse tipo de serviço. Que tipo de problema eu quero resolver? Eu quero me especializar nisso? Muito provavelmente não. Ninguém quer trabalhar muito e ganhar pouco. Né? Mas eu estou temporariamente fazendo isso? Sim. Por quê? Porque é um serviço de entrada? É um serviço de entrada. Eu vou fazer esse serviço de entrada até quando? Porque, às vezes, a gente entra numa forma e eu fico só naquilo. Eu não consigo raciocinar. Como eu não pensei que tipo de problema eu quero me especializar em resolver, porque você tem uma ânsia, você tem um sonho,
né? Eu, quando entrei na publicidade, eu não queria ficar... vou entregar a minha idade. Não queria ficar lá indo levar os papelzinhos pro revisor, né? O criativo fazia, eu levava os papelzinhos pro revisor fazer, e eu voltava pro redator os papelzinhos, tá aqui o que o revisor fez e ler junto. Não. Eu queria estar sentando para discutir estratégia com o cliente. Mas como eu tinha mapeado na minha cabeça que tipo de problema que eu queria resolver para cliente, eu sabia que aquilo fazia parte. Que é aí onde ocorrem as desistências. Quando a pessoa ela não sabe se aquilo que ela está fazendo naquele momento é pontual para ela chegar lá aonde ela quer. Então, hoje que tipo de problema você quer resolver? Daqui 10 anos, você quer ser visto como o quê? Resolvendo que tipo de natureza de problema? Porque, basicamente, nós, os seres humanos, nascemos para resolver problema. A gente compra coisa que resolve problema. Seja ele problema físico, mental, de tédio, de qualquer... É um problema econômico. A gente está comprando alguma coisa para resolver aquele problema nosso. Né? Então, isso, assim... Se eu fosse começar uma agência hoje do zero... Eu ia parar para sentar e falar assim, cara, o que me dá prazer? Que tipo de problema efetivamente eu quero resolver? Que é estabelecer o ponto A e o ponto B. Onde eu tô e onde eu quero chegar. E o que eu preciso fazer nesse meio tempo para chegar lá. Porque às vezes a gente, é natural, a gente empreende, não dá com as caras, bora lá, bora fazer e tudo. Mas tem que ter um momento que você vai ter que parar para pensar. Você vai ter que parar para analisar. Até para, de repente, mudar a rota. Na tua visão, quais são os critérios que uma agência desse porte deve ter ali como regra, né, imutável ali, solidificada para todo mundo, para que o cliente chegue, trabalhe, né, e depois o cliente não vá embora depois de 3 meses, 6 meses, 9 meses, falando mal daquela agência? O que é que a agência tem que cumprir dentro? Como é que a agência tem que se comportar, digamos assim? Hoje, o que eu acho assim, né? Digamos, Luciano, amanhã você vai começar uma agência, o que você faria, né? Entender o problema real do cliente. Que é aquela coisa, o combinado não sai caro para ninguém. Sentar realmente com o cliente, entender o problema, bater com ele, cara, é isso realmente que é o seu problema? Se eu conseguir uma solução para isto, ao final desse processo, tu vai estar satisfeito? Ah, tá, beleza. E aí eu vou montar uma solução para isso. E essa empresa que eu vou montar, eu vou precisar de uma pessoa que trabalha a parte de planejamento. Você não tem como sobreviver se você não faz um planejamento, porque é estudo, gente. É estudo de mercado. É você fazer pesquisa, é você fazer análise. Cada vez mais. Né? É estudar o comportamento do consumidor, entender para onde está caminhando, o que as pessoas estão pensando, de que forma elas estão consumindo, que tipo de canais elas estão utilizando. Né? Se eu acabei de fechar o contrato com uma empresa que quer aumentar o volume de xícaras brancas para as pessoas que moram num bairro específico, eu vou ter que entender o que a xícara branca resolve. E não só entender o que as pessoas do bairro resolvem, mas o seu problema resolve o quê? Eu vou entender o negócio da pessoa. Então, eu preciso ter esse planejamento. Eu preciso ter uma pessoa que atenda bem. Que normalmente passa, não é só tirar um pedido do cliente, mas é quando o cliente fala assim, mas por que você está me pedindo isso? Me fala, deixa eu entender um pouco mais a tua dor. E aí vem aquela postura consultiva que nós falamos. Consultiva. Né? Porque normalmente, acaba muitas vezes que o cliente ele fala pra gente de um sintoma. Ele não sabe a causa. A causa quem vai descobrir é a gente. E às vezes mostrar, cara, a causa do teu sintoma, tu tá gripado, porque tu tá tomando banho de chuva todo sábado de noite. Vamos tratar o sábado à noite. Ah, mas eu gosto de tomar banho de chuva sábado à noite. O que você sente quando toma esse banho de chuva de sábado à noite? Será que a gente não pode mudar para uma outra situação para te tirar desse banho, você se sentir tão realizado quanto e a gente reestruturar a sua saúde? Então, isso são coisas que... E aí o básico, ter um bom designer, um bom redator, né? Que eu acho que assim, a operação ela tem que ser consistente. Ela não pode ser pautada em achismo, é ter metodologia. Eu não preciso ser a Apple das agências para ter metodologia, para ter processo, para mostrar processo para o cliente. Porque mesmo que amanhã eu vá... E eu já vivenciei isso. Eu uma vez estava comprando um
um pastelzinho num food truck, lá em Arraial do Cabo, bem pequenininho. Eu fiquei sentada ali, fiquei encantada. Eram 3 pessoas no food truck. Com o fluxo. O fluxo muito bem estruturado. E o dono estava lá e eu perguntava ele, você já recebeu? Olha, o seu tá assim. Então, tinha uma pessoa que sempre dava o feedback para dizer como é que estava o serviço. Tinha aquela pessoa que estava ali estava fazendo exatamente aquele trabalho, né? Mesmo que você desempenhe outras funções, mas aquela função que está amarrada contigo, você desempenha ela bem do início ao fim. Porque também não vale dizer, não, mas sabe o que é? É porque aqui eu tanto amasso, enrolo pastel, quanto eu frito. Então, eu não estou nem amassando direito, nem fritando direito. Cara, se você se colocou nessa situação, dê o seu melhor e vá até o fim. Ou então chega e fala, eu não consigo amassar o pastel e fritar. Eu preciso que isso aqui seja revisto. Uhum. Então, isso aqui é até uma dica para o cliente anunciante, né, para o mercado, para a marca, né? Eu acho que o que a Luciana acabou de falar aí é, na verdade, são critérios mínimos, digamos assim, para que um cliente realmente saiba onde está chegando, onde está pisando, né? E eu adicionaria aí na tua fala também, Lu, a experiência também de quem está por trás, né? Não, experiência. Justamente pelas vivências que nós falamos, o que essa pessoa já viu acontecendo, os cases que ela já participou, os erros que ela cometeu também, vamos ser franco também, né? Então, são empresas lidando com uma área de atuação muito complexa, né? Então envolve várias questões aí e sim, os erros acontecem, mas a vantagem disso é que isso é edificante também se você conseguir tirar proveito e botar ali na tua bagagem, né? No final das contas. O que eu mais aprendi foram com os meus erros. Porque os erros, eles geram uma situação emocional, né? Que você fala, misericórdia, o que eu faço agora? Tem que correr para consertar isso aqui. Exatamente. E fica um aprendizado, né? É, exatamente. Bom, pessoal, então, para você que ficou aqui até agora, meu joinha, aproveita e curte, compartilha, comenta, traz feedback pra gente. Isso é um projeto que a gente tenta rodar aqui, né? O Fala Quem Faz, entre um job e outro, entre uma pauta e outra, tentando trazer para cá, né? Quem se dispõe. Então, o feedback que você traz pra gente é edificante porque a gente pode, a partir disso, né, medir, trazer algum ponto de melhoria. Então, curte aí a gente, compartilha esse conteúdo. Eu tô aqui com a Luciana Junqueira, que é sócia da Acesso Estratégia Criativa, né, Lu? Recém-possada presidente da CAD. Eu queria, Lu, que você trouxesse uma palavra final de esperança para quem está nos assistindo, nos ouvindo até agora. Agências, agentes, profissionais, veículos. Vamos cada vez mais unir forças em torno do nosso mercado. Fazer com que ele seja, assim, efetivamente a potência que ele é. E ter resiliência, gente. A gente sabe que não é fácil. Mas se a gente unir forças, é aquela história. Ninguém faz nada sozinho. Pode ter certeza. E na CAD, a gente faz com 50 pessoas, 50 empresários. E a ideia nossa é cada vez mais aumentar esse volume de empresários e aumentar também as nossas conexões com as entidades. Porque é unindo as nossas forças com o mercado que a gente vai fazer a real diferença. Siga a CAD também no Instagram. Ô Lu, fala aí as redes sociais da Acesso e as tuas também, se você quiser. A minha é... Espera que a idade é luciana.a.junqueira. Siga a Modernista também, @modernista.digital. O site também é modernista.digital. Fala Quem Faz, você já consegue encontrar no Instagram, no Spotify, no YouTube. Foi massa, pessoal. Lu, obrigado pelo teu tempo. Me dê as mãos dessa vez, por favor. É assim que a gente faz, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.